Hoje houve um crescimento desde a pandemia, na verdade, superior a 700%. Nossa. É um crescimento assim exorbitante de procura por profissionais. E aí, na verdade, a pandemia ela só potencializou, trouxe à tona uma profissão que já era desde de anos atrás muito importante. Eu vou te dar só alguns exemplos para você ter uma ideia. Fora esse da pandemia, né, que cresceu 700%, mais do que 700% a procura, nós temos também dados do INSS mostram que as doenças cerebrovasculares, como por exemplo o AVC, é uma das doenças que mais incapacitam e que mais requerem aposentadoria por incapacidade. E nós, enquanto fisioterapeutas, somos os profissionais carro-chefe na reabilitação desses pacientes. Outro exemplo, dor de coluna, dor lombar. É uma das doenças que mais impactam nos sistemas de saúde, de forma tanto no sistema de saúde como também no setor financeiro. E nós, profissionais fisioterapeutas, somos profissionais carros-chefes nesses processos de reabilitação. Então, esses exemplos aí só mostram o quanto que a fisioterapia ela é necessária para a saúde e funcionalidade da população. Muito importante. Tem muita gente que ainda confunde, claro que hoje muito menos, fisioterapia, ortopedista, reumatologista. Ainda há algumas pessoas que confundem e acabam achando que um está interferindo na área do outro. O que realmente difere do físio, por exemplo, do reumatologista e ortopedista, Iago? Pronto, 2 pontos muito importantes. O primeiro é que essas profissões elas sempre devem atuar em conjunto, tá? Uma atuação multiprofissional, cada qual ofertando a sua assistência. E aí, quando eu penso, por exemplo, na medicina e na fisioterapia, nós temos um médico reumatologista e um fisioterapeuta reumatologista. Só que nós atuamos em esferas diferentes com aquele paciente reumatológico, por exemplo. O médico está muito voltado para o tratamento e o diagnóstico clínico da doença. Nós não. Nós, enquanto fisioterapeutas, nós estamos focados na reabilitação e prevenção de agravos, relacionados à funcionalidade de maneira mais específica. E quando a gente fala de diagnóstico, diferentemente do médico, a gente dá o diagnóstico cinético funcional, ou cinesiológico funcional, que é aquele diagnóstico relacionado ao movimento. Uhum. Iago, em que situações ou situação eu devo me preocupar e procurar um fisioterapeuta? Pronto. A gente sempre atua na área também, além da reabilitação, de prevenção. Então, se eu já percebo que eu tenho uma predisposição para alguma lesão, para alguma doença, ou que eu, por exemplo, na área esportiva, que eu participo de esportes que podem predispor à lesão. Então, tendo esse entendimento, eu já posso procurar de forma direta o fisioterapeuta. Nós somos profissionais de primeiro contato, então, diferente do que muitas pessoas pensam, eu vou procurar o fisioterapeuta depois de procurar o médico. Não. Nós somos profissionais de primeiro contato e diante de situações que podem levar a lesão ou gerar disfunção de algum tipo, o indivíduo precisa procurar nós profissionais. A Lourdes, ela mandou aqui uma mensagem para o meu WhatsApp perguntando, ela não disse, acho que deve ser de Cajazeiras, ela pergunta, Iago, a questão de se o fisioterapeuta ele pode ajudar na questão da hérnia de disco. Sim, com certeza. Como eu falei, né, os problemas de coluna eles geram impacto sanitário, né, em termos de saúde pública, como também econômico exorbitante. Por que principalmente os problemas de coluna? Porque eles geralmente afetam pessoas economicamente ativas, que são aqueles adultos que estão lá trabalhando e gerando renda para o país. Então, se ele adoece e sai do mercado de trabalho, ele para de gerar renda. Tá? Sim. E aí entra o fisioterapeuta justamente para reabilitar e inserir novamente esse indivíduo no mercado de trabalho. Cuidando cedo, dá para resolver o problema. Tranquilamente. Nesse caso específico da hérnia de disco, como a telespectadora fala, a Lourdes, nós conseguimos reverter em até 80% dos quadros toda a sintomatologia da hérnia de disco. E aí possibilitando que o indivíduo desenvolva normalmente suas atividades de vida diária. Academias. Eu acho que é uma das grandes, não deveria, mas é uma das grandes dores de cabeça de muitos profissionais da área de fisioterapia. Por quê? Porque tem muitos instrutores, tem muito
Hoje o pessoal está mais vaidoso, quer procurar uma academia, quer melhorar o corpo, mas tem muita gente que tem problemas, como a gente chama aqui muito no interior, tem problema nos ossos e às vezes vai para a academia e acaba piorando cada vez mais. É importante as academias ter um profissional de fisioterapeuta? Tem um fisioterapeuta? Sim, com certeza. O trabalho do profissional da educação física e do fisioterapeuta devem ser muito, muito unidos, no sentido de ganhar a funcionalidade do paciente. Quando eles não atuam simultaneamente com o paciente, eu posso também dar alta ao paciente e automaticamente já encaminhar para o profissional de educação física. Então, tanto o fisioterapeuta está inserido nas academias, no sentido de prevenção de lesão também, mas no tratamento, atuando junto com esse profissional da educação física. Ô Iago, o Pilates tem que ser fisioterapeuta? Não necessariamente, mas a maioria das pessoas que fazem Pilates são profissionais da fisioterapia. E é interessante que o Pilates é um exercício que ele se popularizou com muita força, principalmente no Brasil, e não puxando a sardinha para o Pilates, mas realmente é um exercício um tipo de exercício de intervenção que as evidências mostram ter muito, muito resultado para o paciente. Então é muito indicado. Muito bem. Outra coisa que está muito em moda são clínicas particulares, os centros terapêuticos, e o pessoal anda fazendo quiropraxia, massagem, aquele dos copinhos, como é que chama? Ventosa. Ventosa, acupuntura, tal. Tudo isso requer que esse profissional, o profissional que trabalha com isso, ele tem que ter uma formação em fisioterapia? Algumas dessas intervenções sim, outras não. Tá? Mas a maioria é interessante que tenha a formação em fisioterapia. Por quê? Porque nós somos os profissionais que conhecem do corpo humano, de músculos, da função, de fato, músculo-esquelética. Nós temos muita propriedade. E pensando que essas intervenções vão melhorar essa saúde músculo-esquelética, então é interessante que essas pessoas, esses pacientes, busquem profissionais que realmente sejam capacitados, habilitados para isso. Tem muita gente hoje, a mais queixa, porque todo mundo, todo mundo não, né? Mas uma boa parte das pessoas, elas estão acima do peso e com o tempo elas começam a se queixar. Eu conheço muita gente que começa a se queixar do joelho, né? É possível, através da fisioterapia, aliviar, pelo menos, ou até obter uma cura dos problemas de joelho? Que está sendo bem recorrente ultimamente. Muito, muito, muito. Quando a gente fala de cura, a maioria das doenças articulares, elas são doenças crônicas. Então, a gente retarda a progressão da doença e minimiza, reduz a sintomatologia da doença. As artroses, por exemplo, artroses e artrites, principalmente quadril, joelho. O sobrepeso, obesidade é um dos principais fatores de risco. A artrose, por exemplo, é o principal fator de risco, é a obesidade e o sobrepeso. E aí a gente consegue junto, eu retorno para aquela questão do multiprofissional. Eu junto com o nutricionista, com o profissional da educação física. Tem que ser em conjunto. Exatamente. Porque a gente, por exemplo, nesse caso da artrose, que a obesidade e sobrepeso é o principal fator de risco. Eu não consigo fazer uma dieta para aquele paciente ou trabalhar o peso do paciente. Então eu preciso encaminhar para um nutricionista, por exemplo. Eu vou trabalhar mais manter a funcionalidade daquele indivíduo, mas, obviamente, junto com esses outros profissionais. E aí a gente consegue muito, muito, muito retardar a progressão dessa doença. Tem o Carlos. Acho que é Carlos. Enfim, ele está perguntando se... Interessante. Se fisioterapia é massagem. Vamos lá. Eu ministro uma disciplina de primeiro período lá na Santa Maria, que é a história da fisioterapia. E aí eu mostro para os alunos que estão ingressando no curso por que existe esse preconceito, né? Fisioterapia é só massagem. Porque realmente a fisioterapia lá na Europa surge como uma profissão. A massagem seria a principal intervenção da físio naquele começo. Tá na história, lá quando ela se insere enquanto profissão na Europa. Mas aí ela vai se abrindo, né, se modernizando, digamos assim, e sai apenas desse contexto da massagem para outras intervenções. Então, a massagem é uma intervenção e muito útil para o fisioterapeuta, mas não
é a única. O Roberto, inclusive encontrei com ele aqui no estúdio da TV algumas horas atrás, ele disse, olha, pergunta lá ao fisioterapeuta o que fazer quando... Ele disse que algumas pessoas, deixa eu tentar passar a mensagem dele, portadores de Alzheimer, tem alguns que começam com certo tempo a ter uma certa dificuldade na movimentação, em fazer seus afazeres do dia a dia. A fisioterapia pode ajudar nesse caso dos pacientes portadores de Alzheimer? Pode sim. Em todas as demências, não só o Alzheimer, o indivíduo vai tendo algumas sequelas motoras, então perdendo alguns movimentos e algumas funcionalidades do dia a dia. Então a gente pode fazer com que ele mantenha ou pelo menos retarde essa perda. Por quê? As demências, de maneira geral, são doenças progressivas, então não existe uma cura, mas a gente consegue retardar o aparecimento dos sintomas. As pessoas pensam que não, mas a fisioterapia ela é muito importante na nossa vida. Independentemente de termos algum tipo de patologia, Iago? Sim. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar é que a gente atende somente indivíduos com uma patologia, uma doença instalada. Não. A gente trabalha com prevenção. E isso está aí, por exemplo, os fisioterapeutas dentro dos clubes esportivos, dentro do futebol, do vôlei. Muitas vezes eu não tenho um jogador com uma doença, mas o fisioterapeuta está lá inserido para prevenir aquela lesão, aquela doença. Então, é importante isso. A gente trabalha com reabilitação, mas também com a prevenção. E isso é mais importante, inclusive, do que a própria reabilitação. Na questão de postura, eu acho que é um dos grandes problemas do mundo brasileiro, a questão de postura, né? Eu sofro muito com isso, que eu estou aqui apresentando, tem hora que eu sou pêndulo, vou para aqui, eu fico torto. Isso com o tempo, dá para ser corrigida a postura também com a fisioterapia? Não ter uma postura adequada pode trazer problemas seríssimos futuramente? Então, vamos lá. Postura é um tema polêmico dentro da físio. Muito foi entendido por muitos anos, está bem cruado na sociedade, que existe uma postura correta para fazer isso, uma postura correta. Hoje, os estudos mostram que não existe uma postura ideal, uma postura correta. Nós, enquanto seres humanos compostos por 3 facetas, biológica, psíquica e social, nós podemos adotar posturas diferentes. Então, nós não temos uma postura dita correta. Mas o que causa dor, que é bem comum, não é a postura em si, mas mantê-la por muito tempo. Aí sim, tá? E aí, quando a gente pensa nessa questão da manutenção de postura por muito tempo, existem realmente algumas posturas que sobrecargam, que geram uma sobrecarga maior nas articulações. Aí sim a gente pode intervir, tá? Dando algumas orientações, trabalhando também alguns componentes musculares, articulares, para que futuramente o indivíduo não venha a ter uma doença. Mas é importante a gente entender isso, que não existe uma postura ideal, aliás, correta, digamos assim. O que gera dor, na verdade, é manter uma postura, independente de qual seja ela, por muito tempo. Ô Iago, a gente já está caminhando para o final da entrevista, o assunto é muito vasto, a gente promete uma parte 2 brevemente, mas se popularizou muito durante a pandemia, o pessoal fazer aulas e exercícios online. Né? Então tem um monte de gente aí, faz exercício, faz assim, tal e tal. É seguro fazer isso sem a orientação do fisioterapeuta? Sem a orientação, não. Com a orientação, sim, é segura. A fisioterapia no Brasil, ela, nesse sentido da telereabilitação, né, que é a reabilitação por meio de dispositivos como celular, computador, enfim, digamos que ele está um pouco atrasado. Nos países de primeiro mundo, Austrália, Estados Unidos, Canadá, a telereabilitação já vem há muito, muito, muito tempo. Aqui no Brasil, a gente conseguiu uma resolução do nosso conselho autorizando a telereabilitação, que até então não era autorizada, né? Então, em março de 2020, a gente conseguiu, então agora a gente pode. E aí, realmente, é uma modalidade de atendimento, o atendimento virtual, muito efetiva e muito segura. Pessoas que estão com problemas de pulmão, principalmente depois do Covid, né? E está tendo virose, tudo que é canto, então há muita gente se queixando de problemas que vão surgir de brônquios e pulmões. A fisioterapia pode ajudar também? Com certeza. Lá na Clínica Escola da Santa Maria, nós temos atendimentos nessa área da cardiorrespiratória, e aí nós temos uma vastidão de pacientes com afecções pulmonares, que vão implicar totalmente nas atividades de vida diária. Então a gente traz essa reabilitação, tá? Seja reabilitação pulmonar pós-Covid ou até de outras doenças mesmo, para trazer uma funcionalidade para esse paciente. Mas a gente consegue sim tratá-los.
Conversamos com o coordenador de fisioterapia do Centro Universitário Santa Maria, Iago Tavares. Obrigado, querido. Eu que agradeço, Caliel. É sempre uma honra, como eu falei, né? Tá comunicando para a sociedade temas de saúde, dúvidas que são muito recorrentes, que a comunidade em geral muitas vezes não sabe. E aí também já abrindo as portas da Santa Maria, para quem necessitar de algum atendimento fisioterapêutico, nós temos uma clínica escola com uma vastidão de especialidades fisioterapêuticas que a gente assiste a essas pessoas, a saúde dessas pessoas. Então é só nos procurar lá na clínica que a gente consegue agendar avaliação e tratamento.